mordomo, a gente trouxe agora um eletroposto que a gente já começou a montar também. Então, a gente está conseguindo atuar dentro do Legal. condomínio todo. E você acabou de me apontar um problema. Por que, que a gente não está tendo vendas? Justamente por isso, porque as pessoas não estão conseguindo identificar a gente no mercado. O Instagram de vocês é o zesco.mercado? Isso mesmo. Tá bom. Como é que funciona hoje? Nós temos uma pessoa que ela faz a prospecção de leads e ela já faz a venda. E a gente tem uma equipe de mídia também, que ela faz essa mídia para nós, que é o que cuida de todas as mídias, de todos os mercados, também do Instagram. Agora eles acabaram de fazer o Facebook. Nós estamos há 6 anos no mercado e, como eu falei, a gente consegue fazer um grande leque, assim. Só que para tudo isso a gente não estava preocupado em crescer. Agora, 2 anos, sim, a gente está se estruturando, a gente virou uma franquia realmente, a gente já tem todos as COFs, contratos, a gente já tem uma estrutura já montada. A gente tem também uma equipe de monitoramento à parte, que a gente faz isso. A gente tem um pessoal de TI também que ajuda a gente no que for preciso, que dá um suporte para todos os franqueados, entendeu? E o Entendi. que eu faço? Eu não sou a dona, eu sou da operação e da gestão. Tá. Então, eu ajudo nas implantações, eu ajudo com problemas mais complexos dentro dos condomínios. É isso que eu faço. Eu ajudo na gestão. Tá. Eu sou, na verdade, aquela consultora que faz tudo. Entendi. Entendi. Mas a empresa é sua? Ou é Não, é de quem? a empresa é de duas pessoas. Eles se chamam, um é o Luiz e o outro é o Edson. Top. São duas empresas, o Zesco Mercado e a Zesco Franchise. Tá. Uhum, dois produtos diferentes ali, né? Duas comercializações diferentes, né? Isso. E como eu falei, a gente tem um pessoal de mídia que faz as nossas mídias. Inclusive, a gente ontem, por que, que eu fiquei protelando essa nossa reunião aí? Porque a gente teve uma reunião justamente ontem sobre isso, sobre vendas, que a gente precisa melhorar esse canal. Uhum. E esse canal, como você acabou de pontuar, já está tudo errado. Então, a gente precisa melhorar tudo nisso daí. Entendi. Entendi. Qual é o nome deles mesmo? Desculpa, é o E o Luiz, Luiz e Edson. Edson. O que é interessante? Então, independente do que eu for te apresentar aqui, hoje a gente não vai tomar nenhuma decisão sobre caminhar juntos. A gente ainda precisa passar e ter uma conversa com eles, né? E você vai filtrar se é isso mesmo que vocês estão procurando, se encaixa, certo? Na verdade, é assim. Eles tomam todas as decisões, eu passo tudo para ele, como você falou. Mas se eu falar para eles assim, ó, é necessário fazer, eles vão fazer, entendeu? Entendi, entendi. Então tem essa autonomia, né? Mas de qualquer forma, eles precisariam talvez conversar um pouco comigo junto com você. Primeiro você vem filtrando isso, né? Fala assim, olha, gente, conversei com o Rafael, conversei lá, realmente ele tem um trabalho alinhado com o que a gente precisa. Ele me mostrou, vale a pena, eu acho que legal. Provavelmente eles não contratariam, não fariam nenhum investimento sem antes também vir falar comigo para entender, certo? Então, o que eu vou fazer com você hoje? Eu vou mostrar o que a gente faz, mas eu não vou te falar o preço. Eu vou guardar o valor do investimento para falar com eles. Por quê? Política minha, tá? Se você gostou, se você gostar, se você falar assim, Rafa, gostei dessa linha, acho que é o que a gente precisa, depois a gente adequa e vê o que eu posso fazer, o que está dentro do caixa de vocês. E aí sim, obviamente, eu preciso falar o valor do investimento para vocês, mas eu já estou alinhando com você de antemão. Eu não posso, porque a partir do momento que eu falo o preço, a gente aciona um reloginho. E eu tenho um tempo que eu preciso manter aqui de negociação. Se eu te falar, e inclusive essa é uma das coisas que eu preciso instruir vocês. Se vocês vierem e se tornarem nossos clientes, em todas as ofertas que vocês forem fazer de franquia, não façam isso.
Se vocês estão fazendo, então vocês estão com um processo comercial deficitário, não façam isso. É uma boa prática que a gente precisa fazer o quê? Você precisa se resguardar na hora de você passar o preço. Se você está falando com o decisor de uma empresa, né, se vocês, vamos supor, a gente desenvolve um trabalho, a gente traz investidores, a gente traz pessoas que querem abrir franquia da Zesco no mercado e a gente tá bombando, alinhou comercial, alinhou processo, etapa, follow-up, e a gente alinhou ali os criativos, a gente já tá bombando, alinhou a comunicação visual de vocês no Google, Facebook, o negócio tá pegando. E agora a gente tem essas reuniões de fechamento de venda. Essas reuniões aqui, onde você apresenta um negócio, você fala, olha, essa daqui é a nossa coffee, esses são os nossos diferenciais, esse daqui é o payback que você vai ter, esse é um investimento, a gente entra com essa parte, tal, tal, tal. Se você não está falando com a pessoa que vai tomar a decisão, eu, como Rafael, como seu consultor, assessor comercial, eu preciso colocar uma trava em vocês em relação ao preço. Vocês vão É, validar no começo da é reunião se como é a eu falei, decisão. Rafael, é como eu falei. Se eu chegar neles e falar assim, ó, investimento é tanto, vale a pena, entendeu? Eles vão para frente. Agora, se eu chegar e falar assim, olha, eu não senti muita firmeza nessa empresa, investimento é tanto, embora seja baixo, eles não evoluem. Entendeu? É como eu te falei, na verdade, quem faz as decisões sou eu. Eu aponto para eles o que é necessário ou não. Top. Eu já sou do mercado de varejo, eu já trabalho no varejo já Há tem mais de muitos 20 anos, anos. né? Uhum. Então, eu ajudei eles a reestruturar toda a empresa deles. Eu fui contratada Top. justamente para isso, para poder Para ver as estruturar a operações. empresa, para eles entenderem, porque eles são do mercado de logística. Então, assim, eles trabalham com logística, eles trabalham com uma empresa internacional, então não é Não é o o foco. foco, né? Não é o core Não, business deles, né? não é, entendeu? Então, é uma empresa paralela que eles viram um nicho de mercado e começaram a investir. Então, é isso que eu estou te falando. Então, na Top. verdade, se você não me passar orçamentos e eu não vou conseguir evoluir com você, porque eu vou chegar lá e vou falar assim, olha, a empresa é boa. Eles, mas e quanto? Quanto custa? Qual é Não, o imagina. orçamento? Mas fique tranquila que você não vai sair sem informações para levar para eles. Isso daí não vai acontecer, tá bom? Fique tranquila, porque eu vou te fazer uma proposta comercial, vou te falar os pontos que a gente identificou aqui de dores, né? De possibilidades, isso daí tudo vai acontecer. Agora, o preço eu vou me resguardar sim, para falar diretamente com eles, assim, numa segunda reunião, que seja um bate-papo de 10, 15 minutos, e a gente fala assim, ó, gente, entenderam o que vocês precisam? Entendeu o que a gente pode fazer? Tem fit. Vocês gostaram da proposta que eu enviei para vocês? Gostou? Tem fit. Gostaram? Ah, Rafael, não gostei. Então não tem por que eu falar preço, né? A gente já pega isso antes. Agora, se gostou, fala assim, Rafael, gostei. Bacana, vamos ver o quanto que é isso, porque agora, se o preço também estiver fora, aí não tem como. Aí a gente vem e ajusta. Eu tenho poder de barganha aqui, eu tenho poder de negociações e a gente pode ir. Mas se não passar do ponto 2, de você gostar do que eu vou te falar, o preço eu vou queimar antes da largada. Não posso fazer isso e não instruo nenhum cliente meu a fazer isso. E olha que eu tenho clientes aqui que me pagam mais de 30 mil por mês. E eu não instruo eles a fazer de maneira nenhuma. É isso que a gente faz. Porque se você vem pelo preço, você também compara e você vai pelo preço. E eu quero agregar valor. Preciso entender se eu consigo te ajudar, tá? Então, primeira coisa que eu queria fazer de pergunta para você é: hoje tem anúncio rodando? Anúncio pago, você está dizendo? Não, não tem. Vocês estão só no orgânico? Só. O pessoal está se organizando agora para fazer pago. O pessoal da mídia. Se eu não me engano, vai começar semana que vem já. Como que vocês vendem hoje? É mais indicação? Como que é o processo comercial? Desculpa, eu nem perguntei, e até peço perdão por isso, tá? Eu pedi pra Larissa qualificar, perguntar ali, né, pra vocês, mas você falou assim, olha, o faturamento ele não chega a 30 em certos meses, né? Então, assim, qual que é a média, assim, de saúde financeira de vocês hoje e quanto que tá
por exemplo, se eu, Rafael, fosse um investidor hoje, quanto que custa para mim uma franquia, né? Hoje vocês estão focados na comercialização das franquias da Zesco Market, né? Quanto que é uma franquia? Como que é esse investimento inicial? E como que tá essa média de faturamento aí de vocês hoje? E como que essas pessoas chegam até vocês? É mais indicação mesmo? Me contextualiza. É indicação pelo Instagram também estão chegando, entendeu? Por aí que estão chegando. Tá. Como que funciona nossas franquias? Elas estavam custando em torno de 15 mil reais. Só Tá. que a gente está percebendo que o mercado não está nem mais vendendo franquia, de tão assustador que está ficando. Então as pessoas, os nossos concorrentes, eles estão focando no royalties em vez de vender franquia. Só quem está vendendo franquia ainda é a Market for You. Eu Hum. não sei como se sustenta. Mas, e a gente tem percebido que o mercado, todas as pesquisas que a gente tem feito, eles não estão mais vendendo. Mas a nossa franquia custa 15 mil reais hoje. Uhum. Eu acho que o mês passado o pessoal fez uma campanha da mídia e eles estavam vendendo por 12 mil reais a cada franquia. O total de investimento inicial por um franqueado é em torno de 50 mil. A gente está falando de investimento inicial, Uhum. mas tem lugares que chega a 250 mil de Tá. investimento inicial. Isso vai depender do condomínio, o que o condomínio quer, de que forma, se a gente tem que fazer estrutura no condomínio, se não tem estrutura, a gente tem que criar. Isso tudo vai depender muito do condomínio que a gente tem. Entendi. Então, de 15 é a taxa de franquia, mas o investimento para mercadorias, para os materiais que ele vai precisar, para, enfim, o pacote ali é 50, né? 50 mil, exata. Inicial, a gente está Inicial, falando. né? Isso, inicial. Tá. O payback Quando dessa pessoa, assim, médio, ele chega ali em qual mês? Normalmente a gente não faz nenhuma venda Uma com projeção. não, com condomínio menor de 150 apartamentos. A gente não faz. Por quê? Porque senão o retorno do payback demora muito. Então, normalmente o payback é de 12 meses. Mas a gente tem casos de condomínio que o payback está dando 6 meses. Entendi. Porque o retorno é muito alto. Porque a gente tem mais de 500 apartamentos, a gente tem um ticket médio alto. A gente pegou um condomínio, na verdade, para entender o mercado de Airbnb. A gente Uhum. pegou esse condomínio para entender, para poder ver como que era a viabilidade. E esse condomínio não se encaixava no nosso perfil. E o ticket médio deles é altíssimo. E a gente Entendi. não disso, entendeu? Entendi. Então, assim, isso vai depender muito, muito do perfil do condomínio, vai depender de muitas variáveis. Uhum. Ai, olha, para você ter ideia, a gente tem condomínio com mais de 500 apartamentos que o ticket médio é baixo. Por Entendi. quê? O perfil do condomínio é classe C, classe D. Então, a gente tem todos esses problemas, essas variáveis. Entendi. Então, e quando a gente fala em payback, então tem tudo isso que tem que ser analisado. Uhum. Mas normalmente o payback é 2 anos, 24 meses. Geralmente é 24 meses, né? Já É. considerando a margem de lucro que ele tem ali. Quanto que. Então, E se a gente for colocar aqui no investimento de 50 mil que a pessoa vai ter que fazer, dividido isso daqui por 24, ele teria um lucro ali de R$ 2.000 por mês. mais ou menos isso, Na isso média, mesmo. entre 2 e. 2 e. 2.300, 2.500, 2.300 exatamente. e 2.500, tá? Ah, Entendi. porque a gente tem, é como eu falei, são muitas variáveis quando a gente fala em mercado, né? Então, tem lugares que o markup é muito. A gente está falando de lucro e custo. Então, Uhum. o custo é muito alto do Entendi. local, É uma entendeu? Para média, né? cima. Então, como eu falei, são muitas variáveis. Ó, não tem problema. E aí, vamos lá. Processo de vendas. Hoje, você só tem um canal que você me falou, é isso? Que é o orgânico ali no Instagram. E boca a boca, que é a indicação, né?
Isso, exatamente. Tá, se a É. indicação hoje parar, o que que você faz para poder vender franquia? É como eu falei, eles não estavam muito preocupados em vender franquia, Só estavam entendeu? investindo sem ter retorno. Investindo sem ter retorno. Investiu, investiu, investiu. Agora começou as cobranças em cima de mim. Ô, Rosa, e agora? Tem que fazer o negócio andar. Vamos, tem que fazer. Você que é a... Agora você que é responsável por isso daí, hoje. Agora você se vira aí. Ah, Entendi, entendi. exatamente. Alguém tem que pagar o pato, né? Ó, mas a gente tem um grande problema aqui, tá? É, quando a gente fala sobre processo comercial, a gente precisa ter funil, né? Então você já veio do varejo, você falou que está há mais de 20 anos no varejo, né? Então você sabe muito melhor do que eu que a gente precisa de taxas de conversão para a gente poder ter previsibilidade de vendas, né? Previsibilidade. E quando a gente fala sobre taxa de conversão, não tem como a gente medir, né? Então tudo aquilo que eu não mensuro, eu não gerencio. Então se eu não consigo mensurar com quantas pessoas eu estou falando, com quantos possíveis investidores eu estou falando por mês, é, eu não sei, eu tô trabalhando na loucura. Eu sou uma pessoa muito doida. Eu tô dependendo eu tô dependendo, colocando o faturamento da minha empresa no na sorte, no marasmo. Se eu não tenho um controle de quantas pessoas eu converso por mês para poder fazer indicação e eu não sei a minha taxa de conversão de indicações, então o que eu vou fazer esse mês? Como é que eu vou atingir 60 mil de faturamento esse mês para as com marketing? O que eu vou fazer? Hoje existe algum planejamento comercial para a gente poder atingir 60, 80, 100 mil de faturamento das vezes com marketing? A gente sabe o que a gente precisa fazer para poder chegar nisso ou hoje está tudo no escuro? E se tiver, eu gostaria de saber o que você já tem de planejamento, ou também, se não tiver, fala assim, Rafa, a gente precisa do zero. A gente tá sem nada, a gente só tem aqui o modelo de negócio, a gente já tem tudo preparado, mas eu tenho uma pessoa no marketing ali que faz os posts pra mídia, mas escuro. Hoje eu não tenho aqui na minha agenda 5 pessoas para poder falar que são investidores para poder conversar. Não sei. Não sei o que fazer. Então eu preciso entender qual nível que a gente tá, mesmo que você já veio de 20 anos no varejo, eu preciso entender o nível que a gente tá agora na operação e o que você tem planejado, aonde você quer ir e onde que você está enxergando as possibilidades. Porque, assim, vamos usar essa experiência, então, que você já traz de bagagem com a minha do que eu estou aplicando para a gente poder crescer. A gente precisa desenhar onde é que a gente vai atacar, né? Então, hoje, uma das perguntas que eu queria te fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir ter esses dados. Quais canais vocês já testaram, né? LinkedIn, uh, Meta, Google Ads, ou SEO do Google, ou Google Meu Negócio, ou assim, o Não, que que vocês não. fizeram que deu retorno? Eles só fazem realmente como eu te falei. O pessoal tá vindo pelo Instagram e pela indicação, entendeu? O que a gente tem feito tem vindo normalmente de franqueado novo, Hum. em torno de 4 por mês. Por mês. Numa E a taxa de gente, franquia de 15 mil que vocês cobram, então 15 vezes 4, 60 mil, vocês têm um faturamento de média de 60 por mês? exatamente. Só que a gente não fecha, né? Não consegue fechar os 4. Entendeu? Hum. Fecha. Por quê? Porque, como eu Por te quê? falei, Essas pessoas elas têm dinheiro? Não têm? Qual que tem sido o problema? o mercado está muito agressivo. Não, quando você fala em investimento inicial de 15 mil, 12 mil, como aconteceu mês passado, baixaram para 12 mil a taxa de franquia. Mas quando você começa a falar em investimento, ó, para você ter ideia, o mês passado chegou um cliente para mim, um franqueado, Você que que eles faz essas queriam. reuniões de fechamento, né, Rose? Oi? Você que faz essas reuniões de fechamento com o investidor, com aquela pessoa que tem a intenção de ter uma franquia, né? Ou não? Às vezes não. Às vezes Às não? vezes eu entro só para poder ajudar, para eles entenderem a operação. Hum, Porque quando a gente fala numa operação de mercado, não é tão simples assim como as pessoas falam. Ah, eu vou pegar minha rescisão e vou investir, porque é um mercado fácil, vou lá trabalhar 3 vezes por semana. Não funciona dessa é, forma. Entendeu? Quando você fala é, numa operação de mercado, é um investimento. Então você tem que ter sim um trabalho, é um trabalho de todos os dias. Quando você mostra o sistema para as pessoas,
eles começam a entender, aqui não é um sistema de planilha, não. Tem contas a pagar, tem contas a receber, você tem planilha de equilíbrio de mercadoria. Então, é todo Legal. complexo. Uhum. Então, você não pode simplesmente vender alguma coisa, jogar no colo dela, se você não dá uma assistência. É verdade. Então, quando você começa a mostrar tudo isso para o novo franqueado, para ele entender que é realmente um negócio, não é um negócio de final de semana, você não fecha. E é o que aconteceu o mês passado. Chegou um franqueado para mim que eles queriam que eu conversasse com ele. E eu fui conversar. E ele já veio com uma indicação de um condomínio. Quando ele chegou com uma indicação de um condomínio, eu falei assim: então, me mostra as fotos desse condomínio, deixa eu ver. Aí ele me mandou as fotos para eu ver. Quando eu olhei, eu falei assim: então, quanto você acha que você vai investir? E o quanto você está preparado para investir? Ele falou assim: estou pensando em investir, além da franquia, mais uns 20 mil. Eu falei: não, você vai investir no mínimo aí 60 mil. Porque você vai ter que fazer estrutura, você vai ter que pôr porta de vidro, você vai ter que fazer. Então, tá vendo? Esse é o grande. Tá barrando isso. Entendi. Porque então já era uma finalização da franquia, mas quando porque não adianta você mentir para o cliente, não Entendi. adianta, Tem que ser entendeu? bem claro ali, né? Tem que ser claro. Ó, a gente está com um franqueado Verdade. também, que hoje de manhã já tive que. Ele é novo também. Ele já fez o investimento da franquia, já fez, já comprou a franquia. Uhum. Ele já está há quase 6 meses com a gente. E todo o tempo que ele comprou a franquia, ele passou pelo treinamento, ele já entendeu o sistema, ele passou pelo treinamento da franquia. E agora ele está falando para a gente que ele não tem dinheiro para fazer investimento. Como? Sendo que todo o tempo ele preencheu um formulário para a gente Uhum. fazer o teste de aptidão dele, ele já está dentro, sabe? E agora ele vem falar para a gente que ele não tem dinheiro para investir. No caso deles, a gente arrumou um ponto para ele que ele iria investir apenas em equipamentos, que seria em torno de uns 40 mil. E ele está falando para mim que ele não tem dinheiro. Olha como é importante o alinhamento na hora da venda, né? É totalmente Exatamente. importante. É muito importante mesmo que quem esteja na frente das reuniões saiba balizar muito bem. E assim, o que que a gente faz aqui, né? O que que a gente precisa construir para você? Então a gente precisa começar do começo. É criar alguns canais de aquisição, né, de clientes. Então a gente precisa disseminar ofertas e campanhas publicitárias no Google ou no Facebook. Facebook é muito melhor, dependendo do investimento. Agora não estou falando do meu serviço, tá? Estou falando só do investimento de mídia, né? Investimento de marketing. Se você já acostuma, né? Se as empresas já costumam investir mais de 10 mil reais por mês só em publicidade e propaganda para poder trazer negócios, cara, o Google é uma ótima ferramenta para a gente também já explorar lá. Se a pessoa tem um investimento baixo, se ela não está acostumada a investir em anúncio, ela paga uma pessoa ali que faz, que é o caso de vocês, que faz as postagens no Instagram, que movimenta para trazer seguidores e trazer um movimento. O investimento de 10 mil reais é um pouco distante. E outra também, até a gente chegar nesse patamar, a gente precisa de maturidade. Para chegar nos 10, 15, 30 mil de investimentos somente em marketing, a gente já precisou galgar uma estrutura aqui que a gente já colocou e já voltou 15. Opa, que a gente já colocou 2, 3 e que voltou 30, 60. Puxa, que legal. E aí, nessa estrutura, nessas estratégias, faz muito sentido a gente colocar 10 para a gente poder trazer 100, 150. Desde que a gente alinhe o comercial que vai atender todas essas demandas. Porque não funciona assim. Eu coloco 2 mil reais, eu vou trazer uma pessoa e eu vou vender para essa uma pessoa. Não funciona assim. A gente precisa estruturar a captação, a gente joga a isca, né? A gente joga os peixinhos, né? Joga as isquinhas no lago e a gente vai melhorando a isca, vai melhorando o lugar que a gente está colocando para a gente poder trazer o peixe que a gente quer. De forma mais explicativa agora, a gente coloca verba, né, através de anúncios específicos diferentes
vídeos, imagens, cada um com uma copy diferente, cada um com uma chamada para ação diferente. A gente coloca uma estratégia por trás de cada vídeo, de cada imagem, de cada comunicação, para falar com esse investidor. E a gente já começa aqui, além de olhar os canais e além de olhar a comunicação, a gente coloca qualificações. Lá no começo, antes de você chegar para mim, eu te qualifiquei, Rose. Então você chegou aqui para mim e eu já sei que você, aqui no meu CRM, preencheu que você tem um faturamento até 30 mil, seu segmento é mercado, ok? E que você veio através da minha campanha 09, do meu público 03 e do meu anúncio 25. Então eu tenho 25 anúncios aqui rodando e eu sei exatamente de onde é que você veio. Se você for uma pessoa qualificada e você gostar daquilo que eu estou falando, você gostar do meu serviço e a gente fechar negócio, adivinha o que eu vou fazer para aquelas iscas? Eu vou voltar lá nas campanhas e eu vou achar aquele anúncio que trouxe a Rose. Eu vou falar assim, gente, time, o anúncio 25 da campanha 9 do público 3, nós acertamos, a gente trouxe uma pessoa que precisa dos nossos serviços, precisa vender, não tem estrutura e que precisa disso para ontem. A gente precisa estruturar, gostamos, a gente acertou nesse criativo. O que a minha equipe vai fazer? Onde é que a gente encontrou essa Rose? Então a gente vai abrir a caixinha da Rose, vai ver através de alguns rastreadores, né, que a gente chama de pixel da meta. Eu estou explicando muitas coisas bem Sim, complexas e tecnológicas de uma forma que mas eu fica muito fácil para a entendei. gente entender, tá? Eu vou voltar nessas campanhas, seja Google, seja Meta, e vou falar assim: Google, Meta, vem cá. Essa Rose aqui, eu gostei, ela tem o faturamento que eu preciso. Se não tem o faturamento, ela tem a verba. Nós acertamos aqui em relação a dinheiro, então não vou ter problema com ela em relação a pagamento. Meta, gostei do perfil dela. Então, pega todos esses movimentos que ela tem, o que ela curte nas redes sociais, o que ela procura no Google, o que a Rose, qual é o comportamento da Rose que ela tem dentro do universo digital. Eu vou fazer um dossiê de documentos aqui sobre o seu comportamento e vou devolver isso para a Meta, para o Google. E falar assim, ó, me traga mais pessoas parecidas com a Rose. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entender conversando com a Rose o que trouxe ela, o que do nosso anúncio que pegou ela. Então lá na Meta tem um rastreadorzinho que eu consigo ver até quando você viu o vídeo. Se você viu só os 3 primeiros segundos, os 10, o que você gostou, onde que você tomou essa decisão. E eu vou falar assim, ó, Meta, agora me devolve essa informação da onde que parou esse vídeo. E se eu conseguir perceber que a Rose, ela só ficou nos 3 primeiros segundos, eu vou falar assim, ó, então esses 3 primeiros segundos é o que tá fazendo a diferença. Só que a Rose, ela veio aqui e ela não tem o faturamento que eu preciso. O que eu vou fazer? Time, vamos construir outros anúncios. Vamos usar o mesmo gatilho mental que a gente usou nos 3 primeiros segundos, mas a gente vai mudar depois. A gente vai colocar assim, ó. Olha, você que a gente escalou essa franquia aqui com tanto investimento e em tal tempo. Gostou, trouxe a Rose, mas eu preciso qualificar agora em relação a faturamento. As pessoas que estão chegando para mim não têm tanto faturamento que eu preciso. Agora a gente vai fazer um novo vídeo, vai fazer 3, 4, 5 testes e a gente vai colocar esse faturamento, esse filtro de faturamento no vídeo que a gente está fazendo. Olha, se você tem uma franquia e você fatura mais de 50 mil reais, então esse vídeo é para você. Legal. Então aqui de forma psicológica, de uma forma que eu consigo fazer no vídeo, eu já te qualifico. Então você fala assim, poxa, eu me enquadro nisso, vou continuar assistindo. E aí eu vou começando a amadurecer essa minha estratégia digital. Clicou lá, eu já venho para minha segunda barreira, que é a segunda etapa de qualificação. Você vai ter que preencher um formuláriozinho, Rose, para preencher o seu nome, o seu telefone, e você vai me dar a sua intenção de querer falar comigo. Você já vem até mim, ok? E você vai colocar lá o seu segmento, o seu faturamento, e ok. O que acontece depois disso daqui? Eu venho e te cadastro num CRM, que eu vou te mostrar aqui. Eu estou explicando para você o que a gente precisa fazer para você, que é o que eu faço aqui para mim. Ó, Rose, aqui, não sei se você está conseguindo ver, se eu já estou conseguindo compartilhar com você. Ainda não. Agora sim. Chegou? Então, Aham. o que acontece aqui, tá? Em todo o nosso processo comercial.
Você olhou para um anúncio nosso, ok? Então aqui, ó, vou olhar esse anúncio aqui. Se você usa o iFood, eu vou te ensinar a colocar mais de R$ 4.000 todos os meses dentro do caixa do seu restaurante. Vem comigo ver. Eu trabalho com mais de 500... Você viu o que aconteceu aqui nesse primeiro vídeo? Poxa, se você, eu não sei se você conseguiu ouvir, mas o Diego aqui da IBPO, ele Não consegui ouvir. não conseguiu? Não. Peraí que agora você vai conseguir. Veja se agora você consegue ouvir, olha. Se você usa o iFood, eu vou te ensinar a colocar mais de R$ 4.000 todos os meses Não. dentro do caixa. O que ele está falando aqui? Se você usa o iFood, né? Deixa eu até repetir o que ele Se falou. você usa o iFood, eu vou te ensinar a colocar mais de R$ 4.000 todos os meses. Se você usa o iFood, eu vou te ensinar a colocar, a colocar mais de R$ 4.000 todos os meses na sua conta. Então, por quê? A gente já entendeu que existe um público que usa iFood e que a gente quer trabalhar para esse cliente nosso, a IBPO. Esse daqui Pessoal, é um outro anúncio, passando ó. aqui para agradecer principalmente a Andressa pela visão estratégica que ela tem trazido para minha empresa. É um anúncio mostrando ideias, tá? Mostrando aqui a nossa operação do cliente, Não só a Andressa, tá, né? Rafa? Mostrando o escritório, também ok? sendo... Um áudio de um depoimento, por exemplo, de um franqueado, que pode ser no seu caso, tá? E aqui imagina que o vídeo a gente pode colocar a instalação de uma das nossas melhores unidades ali da Zesco Market, ok? Coloca um documentário falando assim, algum franqueado falando o seu, né? Olha, muito obrigado, ou que seja um depoimento de vocês mesmos, mas falando assim, gente, muito obrigado pela Zesco Marketing, eu tava precisando investir em um negócio, tava precisando de uma outra fonte de renda, vocês me atenderam muito bem, eu entendi o modelo de negócio, já cheguei no tempo de já se pagou a franquia, e eu só tenho a falar bem. E a gente coloca aqui, ó, franquias, né, para condomínios com mais de 150 apartamentos a partir de tanto, né? E aqui, ao invés de a gente pode colocar R$ 15.000, ao invés de R$ 15.000, a gente pode colocar a partir de 12 de R$ 1.500. Ou enfim, a gente consegue colocar uma copy persuasiva desse jeito. Então fantástica aí aqui na organização. são anúncios que a gente já sabe que performa muito bem. A única Anúncios de, franquia que por te exemplo, entrega você 12 mil falando reais também, em ó. contratos recorrentes já no primeiro mês. Isso daqui é muito forte, eu não sei se você tá conseguindo ouvir. Mas Não. a IBP, o que ele falou assim, ó? A única franquia que te entrega 12 mil reais em contratos recorrentes já no primeiro mês. Pronto, a gente sabe que essa chamada chama investidores que quer 12 contratos recorrentes logo no primeiro mês. Opa, então eu já ganho algo que vai me ajudar a manter essa franquia logo no primeiro mês. Quero continuar ouvindo sobre isso. Então, o que isso daqui faz? Faz com que a pessoa clique aqui no botão cadastre-se e deixe o contato, o faturamento dele e tal. Então, olha quantos anúncios a gente tem rodando para a IBPO. Olha isso daqui. Cada um com um público diferente, com uma copy diferente, com uma mensagem diferente, um vídeo diferente, uma imagem diferente. Cada um explorando comportamentos de pessoas diferentes. E tudo isso daqui é muito estudado. E a gente precisa criar esse tipo de estratégia e estrutura para vocês também. Para quê? Para que a gente traga essas pessoas interessadas no dashboard de vocês. Isso daqui é um CRM, ok? Aonde você vai conseguir ter controle. Nós damos esse CRM aqui para vocês. Então vocês vão conseguir ter controle, ok? Para vocês poderem saber, olha, quanto que eu estou investindo? Quanto que está voltando para o meu bolso? Quantos negócios foram ganhos? Quantos foram perdidos? E o porquê que eles foram perdidos? Quais são os motivos de perda? O preço está alto? Comprou no concorrente? Ele clicou por engano? O que está acontecendo com essas pessoas que vêm? Né? Aqui, meu investimento, olha o quanto que a gente está investindo, a IBPO está investindo só em mídia e marketing para poder trazer as pessoas. Já chegou numa maturidade incrível aqui de vendas. Aqui eu consigo filtrar, né? Por exemplo, olha, nos últimos 90 dias, né? O quanto que trouxe de negócio, o quanto que foram de ganhos aqui, de faturamento mensal, de ganhos, né? De vendas fechadas de franquias e de pessoas que querem terceirizar o financeiro. É só um minutinho aqui.
Aqui entra num dashboard, um painel, um controle, né? Para você ter um controle. A gente precisa construir um funil comercial para você. Então aqui, vamos colocar aqui de franquias, ó. Quando um lead, ele clica lá, ele fala assim, ó, eu gostei disso, eu quero saber mais sobre essa franquia da IBPO, dessa terceirização financeira. Ele cai aqui automaticamente. Então, por exemplo, esse Rafael aqui, ó, ele clicou, né? Dia 9/6, aqui. Ele veio através do anúncio 56. A gente sabe de onde é que ele está vindo. O público e a campanha a gente também sabe. Então, se a gente for precisar otimizar esses anúncios, nós sabemos de onde é que ele está vindo, quanto que a gente está gastando para poder trazer ele. Também tem aqui, ó, o quanto que ele fatura até hoje com os negócios que ele tem. Tem notas que a gente pode colocar. Olha, conversei com o Rafael hoje. Mas ele prefere fazer uma reunião semana que vem. Ou eu conversei com o Rafael e ele me disse que ele precisa da esposa dele para decidir. Então, ó, a reunião já feita, já realizada, gostou do investimento, lead quente, precisa, proposta enviada, ok? Enviei a minha proposta. Agora ele precisa falar com a esposa, porque ele não toma decisão sozinho. Eu venho aqui, eu salvo a nota. Se eu for retomar o atendimento com o Rafael, eu sei o que aconteceu. Então, eu preciso dessa organização com os meus leads. Para quando a gente bater no final do mês, falar assim, né? Os sócios aí falarem para você, falar assim, Rose, o que a gente tem de negociação em aberto? Ah, a gente tem o Rafael. Tá bom, Rose, em que pé que tá o Rafael? Ó, o Rafael, eu já fiz uma reunião com ele, né? Eu já sei que ele está precisando da esposa, ele gostou e o diferencial dele vai ser se a gente consegue aplicar e fazer com que funcione em menos de 30 dias, porque ele tem pressa. Legal. Então, Rose, liga para ele, a gente faz isso daqui na nossa logística aqui, a gente consegue fazer isso em menos de 30 dias. Vamos para cima dele. Aqui eu não tô deixando na sorte. Eu sei quem veio, eu sei da onde é que veio, eu sei o que eu tô conversando, eu sei em que etapa comercial eu estou em negociação com o Rafael. Eu consigo ter um controle melhor de onde é que está sendo feito o investimento, quanto que está me retornando e o porquê que eu não estou vendendo. Mas não baseado na minha mente, baseado agora em dados, baseado em um CRM que consegue me ajudar a controlar tudo isso. Aqui dentro eu consigo trazer chat, consigo trazer todas as conversas do meu WhatsApp para aqui para dentro. Eu consigo automatizar as mensagens que eu vou mandar. E as mensagens que eu vou mandar de forma automática e também de forma manual. Consigo colocar alguns modelos de mensagens pré-configurados. Então, eu vou te mostrar aqui agora. Só carregar. Eu consigo configurar o que eu vou falar quando a pessoa vier para mim do marketing. O que eu vou falar para ela? Deixa eu só colocar o meu aqui. Que do chat lá da IBPO não está carregando. Aqui. Então, por exemplo, Rose. Vamos colocar aqui a sua conversa comigo. Tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Eu consigo trazer o meu WhatsApp quantos números eu quiser. Aqui para dentro desse sistema, desse CRM. CRM é protocolo proprietário. Nós desenvolvemos e nós damos de graça para você. Se você só se interessou pelo CRM, nós comercializamos também. Esse CRM aqui eu já posso até te falar o preço, ele está R$ 1.997, o plano anual até 5 usuários. Mas, se você vem para fazer o trabalho de marketing com a gente dá esse suporte todo para você poder trazer para cá. E aqui é muito interessante, a gente vai ver quem respondeu, quem não respondeu. A gente vai construir templates de abordagem, ó. Olá, né, Rio Climatizadores. Tudo bem? Vi que você solicitou o diagnóstico para a estruturação do seu processo. Aqui a gente vai montar algumas mensagens para vocês. Olha, olá, João Cardoso. Vi que você se interessou pelo nosso modelo de franquia, né? Para você ter um supermercado, ter um mercado dentro do seu condomínio. Eu vi que você teve interesse. Você clicou no nosso anúncio. Para eu te direcionar melhor, né, me conta um pouco como que está o seu modelo atual. Você já tem algum negócio que você precisa dividir o seu tempo? Ou você precisa de um investimento, você tem tempo, é você mesmo que vai cuidar? A gente desenha algumas perguntas que vai ajudar a qualificar melhor.
para você não gastar tempo com pessoa que às vezes não vai ter dinheiro. Ou que tem dinheiro, mas não vai dedicar tempo que precisa para fazer o negócio funcionar. Porque precisa comprar mercadoria, precisa sentar no computador, ver planilha de custos, de compras. Né? Se vocês enviam os materiais, então vocês precisam saber ali do João o que ele precisa para poder ser enviado. Então, semanalmente ou diariamente, a gente vai precisar ter um controle junto com ele. Se ele tem um dinheiro, mas não tem tempo, talvez ele não seja um lead tão qualificado. Opa, então a gente já está fazendo uma filtragem não só no anúncio e no formulário que a gente fez, mas aqui na mensagem comercial. Hoje eu te pergunto, você já tem essa estrutura de mensagem que vem qualificando os franqueados na hora que eles vierem do Instagram? Existe essa estrutura que qualifica eles por mensagem? A Se gente tem dentro do site, a gente já tem construído. Legal, então a gente vai fazer uso, porque às vezes a pessoa não vai passar pelo site, mas ela vai vir no WhatsApp perguntar para quem está atendendo. E a gente precisa transpor essas perguntas de uma forma que venda, desperte o interesse nesse franqueado, mas que venha também qualificando, né? Para a pessoa que está ali na frente, ela saber o que pergunta, o que não pergunta. Isso daqui é um exemplo de abordagem. A gente tem exemplo de mensagem 2. E se a pessoa não responder essa primeira pergunta, o que você faz? Deixa o atendimento morrer? Se você Não, E se você não porque deixar o atendimento morrer? Se você não deixar o atendimento morrer, que tipo de outra mensagem você manda? Tem estratégia? Essas mensagens foram pensadas? Porque aqui a gente precisa montar. Se a pessoa não me responde a primeira mensagem de abordagem, eu mando uma mensagem 2 para ele, falando assim, ó, ô Rose, eu não queria deixar sem resposta a pergunta que eu te fiz lá em cima, sabe por quê? Porque o que eu tenho para te mostrar é relevante. Negócios que dependem, né, de indicação costuma ter dois problemas muito sérios: instabilidade no volume ou zero controle sobre o perfil de cliente que chega, né? E assim que possível, me responde por aqui mesmo, né? Que eu quero entender o seu cenário antes de te apresentar qualquer coisa. Eu tô mandando num segundo dia ou num segundo período uma segunda mensagem que você bateu o olho. Quando você bateu o olho, você vai falar assim: nossa, eu tô realmente tô precisando disso, mas eu acho que eu não tive tempo para conversar com o Rafael. O que eu vou fazer se você não me responder essa segunda? Eu tenho uma terceira, eu tenho uma quarta, eu tenho uma quinta, eu tenho uma sexta mensagem. E vocês também precisam ter uma estrutura de mensagens para a gente conseguir transpor, para a gente conseguir entrar na estatística de compra dos clientes. Hoje, existe uma estatística muito forte que diz assim, ó, o cliente ele só compra com você entre o quarto e o oitavo contato. Não é na primeira abordagem que ele vai tomar a decisão de compra. Então a gente precisa ter uma estratégia que persiga esse cliente, que fale com esse cliente, que dê uma experiência para esse cliente, que você entende a dor e que você está aqui com um ótimo modelo de negócio que vai trazer um dinheirinho a mais para a família dele, que ele pode colocar a esposa dele tocando o negócio. Mas você precisa entender com quem você está falando. Quem que tá chegando para você? É a esposa que precisa desse negócio? Ou às vezes é um investidor que tem dinheiro e que precisa colocar talvez o filho para poder tocar esse negócio? E se for o filho, a gente precisa se comunicar com esse empresário, falando sobre o filho dele. Ou minimamente perguntando qual que é os desejos que esse cara tem. Ele é um síndico? Se for síndico, a gente precisa desenhar alguns anúncios para atingir esse síndico. Se ele também quer fazer esse investimento e já colocar no condomínio. A gente precisa entender quem é o seu perfil, qual que é o seu público, qual que é a sua praça, de que forma que a gente vai fazer a promoção disso. Criar uma estratégia de marketing para atender essas pessoas. Estratégia de venda, não somente para mensagens, mas para ligação. Quem está à frente de vendas aí precisa colocar o telefone aqui na orelha e ligar. Falando, João, vi que você se cadastrou agora no meu anúncio. E eu quero conversar com você. Você está interessado em investir? Vamos conversar? Ok, então, mas primeiro me responde essas perguntas. Desenhar perguntas de qualificação, isso daqui é totalmente comercial, tá? Então, o primeiro trabalho que a gente faz é estudar canal, público, praça, produto e promoção. E a gente entender onde é que essas pessoas estão e veicular esses anúncios com estratégia, inteligência e com análise de dados. E a outra parte é puramente comercial. Quem é que vai atender? Quem vai fazer essas reuniões? Como é que a gente vai agregar valor? Como que a gente vai contornar objeções de preço? Como é que a gente vai fazer o desenvolvimento e como é que a gente vai chegar numa maturidade aqui de entender o quanto que eu investi e o quanto que voltou para o meu bolso. A gente estrutura tudo, do início até o final, colocando automações, ok? Então, por exemplo, chegou alguém aqui para mim, Rafa, o João,
E ele falou que não vai comprar agora. Não adianta, ele é um lead quente. Gostei dele, mas ele não vai comprar agora. Ok. A gente coloca ele num funil comercial ali de nutrição e a cada 15 dias a gente manda um vídeo para ele. Falando, olha só esse novo condomínio que a gente acabou de fechar. Ele iniciou pra gente, esse franqueado ele veio, ele tinha algumas dúvidas e agora ele tá dando super bem e olha como ficou bonito. João, eu lembrei de você e é por isso que eu tô te mandando isso. Quando fizer sentido pra você, pra gente retomar a nossa negociação, você me fala. E a cada 15 dias, ele vai receber uma mensagem com um vídeo, com uma imagem, com uma mensagem já pensada, já estruturada, pra que talvez ele volte. Ao invés dele voltar daqui 3 meses, a gente não perca ele pra Market for You, pra outros concorrentes. Mas ele fique no nosso ecossistema. É estratégia de remarketing. É estratégia que ajuda a gente a aumentar o seu faturamento. Com gente que já chegou em casa, mas não está no momento de compra. E eu nem vou entrar aqui na inteligência artificial. Que a gente, vamos supor que de noite a pessoa ela não está atendendo, né? Vamos supor assim, a gente tem uma pessoa aqui que atende só do período comercial, para poder ligar e conversar com os franqueados. Tá bom? Então a gente liga uma inteligência artificial para trabalhar de final de semana, de noite, e que vai fazer essa pré-qualificação por mensagem, não vai deixar esse lead descoberto. Enquanto o comercial dorme, a inteligência artificial vai conversando e vai falando com as pessoas. E a ideia é essa inteligência artificial, a gente colocar também com a identidade de vocês. Tá conseguindo ver aqui a resposta que ela deu? Aham, tô vendo. Então eu coloquei aqui, ó. Então eu já configurei a minha inteligência artificial. Se eu quiser ligar ela, ela vai atender, ó. Então eu falei assim: olá, ela já me perguntou qual que é o nicho. Eu configurei ela para pré-qualificar. Entendi, um mercado de condomínios. E como que você faz a captação de clientes hoje? É mais por indicação ou você já tem uma estrutura? Eu vou colocar aqui, ó, só a indicação. Se eu não estiver trabalhando, eu posso ligar a minha IA e ela vai qualificar e vai fazer coisas que o meu vendedor faria. Ó, certo, entendo que depender apenas de indicação pode gerar instabilidade no fluxo de novos clientes. Para eu entender melhor, qual é o seu principal desafio hoje em relação ao crescimento? Falta de volume de novos contatos ou dificuldade em converter os contatos que você já tem em clientes fiéis? Pronto. É a gente montar também uma inteligência artificial para vocês, para ir já filtrando esses franqueados, para quando vocês caírem numa reunião, vocês não terem esse problema de falar, passar preço e o cara some. Aí fala assim: Rafael, chegou 4 franqueados aqui, passei 4 propostas de 15 mil. Quantas fechou? 0. Onde é que a gente falhou? Se a gente não tem estrutura montada de início até o fechamento da venda, a gente não consegue identificar onde que a gente precisa melhorar. Melhorar na oferta, na qualificação, na condução da venda. A gente não está agregando valor. Então, Rose, sendo bem sincero aqui com você e sucinto, se é isso que vocês precisam, se é todo esse pacote, essa estrutura de marketing, de anúncios, criar as copies, editar vídeos, criar as imagens, veicular nessas grandes praças, entender onde é que eles estão vindo, é estruturar o comercial, que mensagem que a gente vai mandar no começo, no meio, no final, script de venda, para ligação, para reunião, né? Como que agrega valor, como que a gente filtra o curioso, colocar algumas automações para perseguir, fazer follow-up com esses caras, né, que vêm querendo investir, entender perfil de cliente, contornar objeção, desenhar contornos de objeções, né? Às vezes ele fala do preço, mas na verdade ele não sentiu confiança, né? A gente contorna essa objeção para a gente entender o que realmente o cara não tá fazendo ele investir na franquia. Será que é só preço? Será? Será que tá muito caro? Será que o problema é que tá muito caro mesmo? Não sei. A gente não tem um processo comercial hoje para identificar isso. Você não tem. E se na verdade ele tá falando que é preço, ele tá falando que é caro, mas na verdade ele não confiou em algo? Ou ele não tá sentindo segurança em alguma coisa? Ou a gente não tá falando uma outra estrutura que a gente pode falar para ele que vai ajudar ele a falar assim: nossa, então é isso? Então tá bom, eu junto um dinheiro aqui e a gente vai pra frente. A gente precisa de processo, a gente precisa de etapas para a gente poder escalar e estruturar. É isso que a gente faz com os nossos clientes. E agora eu te falo, Rose, se você gostou e acha que é isso que a gente precisa, então agora eu te convido para um segundo bate-papo. Lógico, depois daqui eu vou te mandar uma proposta sem valor, tá? Para você poder mostrar para os sócios, os investidores, os donos e falar assim: olha, Rafa, eles gostaram, acho que é isso, conversei com eles. A gente marca um bate-papo de 20 minutos, eu explico de novo para eles.
Você não vai conseguir transpor tudo que eu expliquei para vocês para eles. Impossível isso, tá bom? É impossível, porque quem é o especialista, quem tá vivendo isso todo dia sou eu. Você tá preocupado com a operação das franquias, das lojas, para que tudo funcione. E a ideia é eu não te passar mais trabalho, mas ser um braço direito forte de vocês, para estruturar e a gente alavancar esse negócio. Entendeu? Se você gostou, acha pertinente, eu te passo uma proposta e você apresenta. Se não, também não. Acho que eu já te dei alguns insights aqui que talvez já norteiam, né? Mas o que você quer fazer? Não, exatamente disso que a gente está precisando, é exatamente isso. Mas eu quero entender um pouco melhor. Você falou de questão da busca, da prospecção realmente do lead. E Hum, na finalização, eu vou ter que ter uma equipe para fazer essa finalização, porque hoje nós temos uma pessoa que faz isso, nossa, uma isso. pessoa só? Uma pessoa que faz isso. Então, o que acontece? Quando ela vê algum problema que ela não consegue, ela corre a mim, que eu tenho que entrar para poder ajudá-la, entendeu? Então, eu quero saber até que ponto vocês vão avançar nisso tudo. Ó, a gente Porque tem. não adianta eu fazer a prospecção do lead e depois ele não evoluir. A prospecção do lead você faria. Assim, na verdade, quem estaria fazendo para você somos nós. Sim, é isso que eu estou perguntando. Vocês vão fazer toda essa questão e depois, quem faz a finalização? É a gente não terceiriza o comercial. Por exemplo, você tem uma equipe comercial para vender para mim? E eu acredito muito, tá, que o coração da empresa tem que ficar aí, desse lado da tela. Eu não sei se você Sim, concorda comigo, mas se eu total. colocar, nossa, precisa estar perto de você, precisa estar perto de vocês, né? Porque aqui, e aí o que a gente pode fazer é treinar essa pessoa, que é o que eu faço aqui, tá? A gente tem dois produtos aqui. A gente tem dois serviços, né? A aceleração comercial, é onde eu faço tudo o que eu te mostrei de marketing. Eu implemento esse CRM aqui para você, desenho ele da forma que você precisa, específico e personalizado para você. Gravo tutoriais, vídeos de como que a gente configurou inteligência artificial, automações, etapas, tudo que é personalizado para vocês. Gravo tudo isso para quem for entrar amanhã ou depois, assim, ó, assiste esses tutoriais aqui, ó, para como aprender a usar no nosso sistema específico, no que foi desenhado para nós aqui dentro. A gente cria Sim. tudo isso, então é uma implementação de CRM. Estruturo o seu comercial, crio etapas comerciais, desenho e escrevo isso, script, contorno de objeções e treino quem está aí na frente das vendas. E treino mesmo. Então, vai ligar, eu vou ligar para o seu vendedor e eu vou vender o serviço de vocês para o seu vendedor. Eu falo assim, ó, você vai ver como é que eu vou conseguir agendar uma reunião com você. Me atende aí. Alô? Olha, então a gente vai fazer ligações, encontros, né? Semanais ali para treinar essa pessoa que vai estar na frente de vendas, para poder ligar, para poder usar as mensagens que a gente já definiu ali, entender a lógica desse processo e fazer reunião de venda, closer. Não ter medo de passar preço, então tem closer que às vezes tem medo, não sabe fechar, não sabe conduzir essa reunião ali, passa o preço logo no começo, tá totalmente errado, Isso. erradíssimo. Em vendas a gente não deve fazer isso, porque senão a gente não agrega o valor tem que vir antes do preço, e é até um filtro. Se a pessoa não está disposta a ver aquilo que você tem para agregar o valor, é um ótimo filtro e um termômetro para você não gastar muita saliva com essa pessoa. Então você já filtra ali, porque às vezes ela só veio pesquisar preço. E se ela só veio por preço, você vai falar e não vai entrar na cabeça dela. E se você falar, ela vai pensar que você está desesperada, precisando vender. Ela vai assim, se fossem bons mesmo, eles não estariam me procurando tanto querendo vender. Então a gente peca em muitas etapas importantes de uma reunião de fechamento. Então a gente vai ensinar e instruir essa pessoa como conduzir o fechamento, a reunião de fechamento das Exco Market. Porque a gente vai estar falando de um investimento que não é barato, então a gente precisa ter início, meio e fim. Então eu vou instruir, vou treinar essa pessoa, mas eu gostaria e preciso, na verdade, que essa pessoa fique no ecossistema de vocês. Rafael, eu preciso contratar. A gente não tem aqui, que a gente tem talvez é mais para poder mandar mensagens, para poder ligar, preciso de alguém um pouquinho melhor, com mais desenvolturas. Vamos pro mercado. A gente roda também uma campanha, a gente roda a campanha para procurar vendedores ali da região de vocês e a gente ajuda vocês na contratação. A gente vê se esse cara tem perfil.
tem perfil, esse cara consegue passar preço alto, né, de ticket mais alto, que é de venda de franquia, porque vender um produto de R$ 200 é diferente de vender um produto de 15, ou que a pessoa vai ter que aportar 50 mil. A conversa é diferente. A gente vai filtrar esse vendedor, vai ajudar vocês na contratação e vai treiná-lo também, com as boas práticas que a gente já sabe, é só ele seguir, né? E tá bem alinhada com você sobre prazo, preço, investimento, rotina, o que vai precisar ali da parte dele, e não vender a qualquer custo. Então, esses alinhamentos internos aí precisa, porque às vezes você vende e vai dar mais problema depois que entrou, era melhor nem ter vendido, não é verdade? Exatamente. A gente tem alguns casos assim, infelizmente. Na Entenderam? verdade, a gente está até tentando comprar deles porque eles tá no limite, Tá assim. no limite, né? E é bom, porque isso daí serve como um aprendizado para vocês e o que alinhar logo no começo. Mas também muito alinhamento no começo, você perde a venda. Às vezes você passa muita dificuldade e a gente ergue muitas barreiras que não precisava. Então, esse equilíbrio a gente vai monitorar, ok? Entre você e a pessoa que vai estar vendendo, mas a gente não pode pender muito para um lado e nem para o outro. Se o cara vender a qualquer custo, vai prejudicar a operação, e se a operação colocar muita barreira, vai prejudicar a venda. A gente vai travar a venda e o negócio vai ficar insustentável, e aí todo mundo vai ter que ser mandado embora. A empresa vai falir. Por quê? Porque a gente levantou barreiras demais para o cara poder entrar e para poder investir. Então, qual que é a minha ideia aqui? Isso daqui é aceleração comercial. Eu entro em tudo isso daqui. Mão na massa. Você vai ter um diretor comercial do teu lado, olhando contratação de pessoas, perfil, olhando leads que estão entrando, atendendo por você. Assim, não, deixa eu atender isso daqui, Rose. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou entrar, vou atender, eu vou ligar, eu vou ver o que tá. Eu vou dar a cara, tá bom? Eu vou dar a pincelada aqui junto com vocês. O nosso segundo serviço é só marketing. A gente faz a parte das campanhas, a gente sobe os anúncios, dedico 3, 4 pessoas aqui também para poder fazer landing pages, criativos, veiculação dos anúncios, trazer os leads, te dou o CRM, mas Rose, não vou te ajudar a vender. Essa parte de aceleração comercial, essa mão na massa, eu estando dentro da sua operação, estruturando tudo isso, aí não. Aí o CRM é seu, mas você monta as automações, você monta a inteligência artificial, você monta as etapas comerciais, então você vai precisar de tempo para poder desenhar tudo isso. O que eu faço na aceleração eu economizo um ano seu em 3 meses. Você não precisa se desdobrar e olhar etapa comercial, automação, como que a gente vai fazer. Não. Eu entro justamente para acelerar a franqueadora, para acelerar as vezes com marketing. Então, em 3 meses, eu deixo uma estrutura que você pode usar pelos próximos 5 anos. Você só vai fazendo algumas modificações. Preciso de mais automação, preciso de mais isso daqui. Um vendedor entrou, o sistema ele precisa disso. A gente só modifica, mas a estrutura para escalar, a gente já desenhou. Já tá lá, a etapa, onde é que ele vem, onde é que ele cai, o que, que a gente faz, qual a automação que tem, o que não tem. Ensinei para vocês, deixei como é que cria a automação. Eu fiz por vocês. Implementei o CRM, implementei uma estrutura comercial, desenhei junto com vocês. Vocês falando para mim e eu desenhando aqui. A Rose falando assim, Rafa, muda isso daqui. Acho que ficou. Eu abro a câmera, gravo um vídeo e falo assim, Rose, então eu tô mudando isso daqui, tá bom? Eu tô fazendo isso. Gravo, porque depois de 3 meses vocês não precisam mais de mim. A aceleração comercial é um pacote de 3 meses. Eu coloco combustível no marketing, trago pessoas e vou qualificando elas. E enquanto isso a gente vai arrumando comercial. A gente vai, opa, tal pessoa chegou. Vamos então entender como é que a gente trata essa pessoa, vamos entender sobre o funil. Fizemos uma reunião, quem vai fazer? Vai ser a Rose? Não vai ser? Vamos ver como é que se comporta essa reunião. Grava essa reunião e me manda depois. Eu vou ver os insights, o que, que faltou falar, o que, que a gente não agregou de valor. Vou ver se a gente qualificou certo no marketing. Ah, não qualificou? Marketing. A gente precisa melhorar a estratégia aqui, ó. Tá chegando muita gente aqui que não tem budget. Vamos colocar um filtro de faturamento lá na hora que a gente veicula. Legal. Aí, Rose, daqui a um mês eu vou conseguir falar pra você, Rose, a gente encontrou a nossa taxa de conversão. Porque a cada 100 leads que vem, a gente consegue agendar 30. Desses 30 agendamentos, 15 estão comparecendo. E desses 15, a gente está com uma taxa de 20 a 30%.
Então a gente está fechando 3, 4 franquias. Que legal, Rose. A gente achou o nosso ponto de equilíbrio ali nas vendas. Então quer dizer que se eu trouxer 200 leads agora, a gente vai conseguir fazer 30 reuniões e com essa mesma taxa de conversão, a gente consegue fechar 8 franquias. Mas, Rose, talvez essa taxa de conversão possa melhorar. Vamos ajustar esse ponto, então, na reunião de vendas. Rose, de 100 leads a gente está agendando só 30. Acho que a gente precisa melhorar o SDR que está ligando e está qualificando. Vamos ver como que ele está atendendo? Porque de 100, e se a gente aumentar para 50? A gente aumenta o seu faturamento mensal. Aí a gente começa a falar sobre escala, previsibilidade de faturamento. Entendi. Entendeu? É isso que vocês buscam, Rose? Tá Oi? alinhado ou não? Tá alinhado com o que você busca, com o que vocês buscam? Tá alinhado com aquilo que vocês precisam desenhar? É isso mesmo ou não? Rafa, percebi agora que não tem nada a ver. Não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. É diferente. É totalmente isso que a gente precisa, que a gente tem buscado no mercado. Tá. E o que eu tenho percebido é que assim o nosso marketing ele está engatinhando, sabe? Tá realmente ele está fazendo o básico, ele não está conseguindo atingir o que a gente precisa, por isso que a gente está buscando no mercado. O que Entendi. eu quero saber é, você falou que trabalha com uma empresa de franquia. Quantos por cento vocês conseguem fazer essa conversão de venda? Ó, eu vou te mostrar aqui. Tá no nosso site. A gente até colocou essa informação no nosso site aqui, eu vou te mostrar. Janela, site da Resolve. Veja se aparece aí pra você. Tá conseguindo ver? Ó, aqui. Tá conseguindo ver, né? Sim, 200 leads, é isso? Aqui Por a mês? IBPO, eu vou te mostrar aqui, ó. A IBPO, ela tem dois tipos de serviços, né? Então tem a venda de franquia. Então a IBPO ela vende para franqueados que querem participar do modelo de negócio e tem o serviço propriamente da IBPO. Ela é uma terceirização financeira. Então ela é uma empresa que terceiriza o financeiro das empresas. Tem pessoas que vêm aqui e falam assim, eu preciso terceirizar o meu financeiro. Eu tenho uma empresa aqui, né? E eu tenho um departamento financeiro, mas eu quero terceirizar contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Preciso terceirizar. Tá bom, você vai pagar R$ 2.000 por mês ali e a gente vai colocar uma equipe de 4 pessoas para poder fazer todos esses lançamentos para você. Você terceiriza. E a gente organiza isso no nosso sistema. Legal, isso é o serviço da IBPO, ok? A gente também faz a estrutura, a máquina ali de vendas para eles, tá? Isso daqui, que a gente... Só para você entender um pouco da média. A gente traz cerca de 200, 300 leads qualificados ali para eles via meta. Eu te mostrei um pouquinho o dashboard ali. Você viu o quanto que tem de negócios que vieram nos últimos 30 dias, o quanto que eles fecham de vendas por mês. Média de reunião por mês, né, desses 200 leads, 90, taxa de 45% de conversão. MRR gerado, então são pessoas que vendem esses contratos de terceirização financeira, média que a gente traz para a IBPO, 50 mil por mês, de 50 a 100. Então varia, tem meses que a gente chega no 100, tem meses que a gente fica no 70, mas a gente coloca aqui média de 50. Isso daria 20 contratos por mês, ok? Ticket médio de 890, os mais baratinhos ali, a 2.190. Isso daqui é o time de Inside Sales. Então, a gente tem uma equipe comercial, então tem 4 vendedores agora, na verdade, que faz esse processo de ligação, SDR, closer e vende o serviço de 2.000. Temos o serviço de franquia. Então, a IBPO, ela vende a franquia dela. O que é isso? Nós temos um time interno aqui que atende algumas pessoas, que na verdade eu acho que não tem mais isso na IBPO, na verdade agora. Todos esses clientes aqui que estão vindo, a gente passa para os franqueados. O time comercial é interno, então imagina que a IBPO tem um time de vendas interno ali, que faz essas vendas, e esses clientes que querem terceirizar o financeiro, a gente passa para os franqueados. E os franqueados, eles precisam agora fazer esses lançamentos para esses clientes. Então, os nossos franqueados, eles têm essa taxa ali de 45 mil, mais ou menos. Então, deixa eu só fazer uma média aqui para você. 320
dividido por 8 dá uma taxa de franquia de 40 mil reais. Então, os nossos franqueados são pessoas que têm um caixa, já trabalhou na parte financeira e fala assim, eu quero ter o meu próprio negócio, mas eu não quero ir sozinho. Se torna um franqueado da IBPO e a IBPO já repassa 4 clientes para eles ali, enfim, 5 contratos ali recorrentes, que a pessoa vai pagar 2 mil reais mensais, para ele poder fazer esses lançamentos através do nosso sistema também. E aí essas pessoas vão fazer assim, olha, contas a pagar, contas a receber desse cliente que a IBPO Serviços vendeu. Só que isso daqui é venda de franquia. Então a gente abriu aqui a Coffee, né? E em 15 dias a gente investiu R$ 289, teve um faturamento de 320 mil reais com 8 franquias vendidas. A gente já está vendendo muito mais. Depois isso daqui aconteceu em fevereiro agora, e a gente teve que parar a venda de franquia. A gente falou assim, não, a gente entendeu que a gente tem mercado, a gente tem os franqueados, agora a gente precisa ajustar a casa aqui. E a gente ajustou o time, ajustou os franqueados, treinamentos, tudo bonitinho, e agora a gente está investindo muito mais do que isso. A gente já está no investimento aqui de acho que 2 mil reais, e a gente tem uma média de 10 a 15 franquias vendidas por mês aqui na IBPO, hoje. Através do quê? Exatamente desse processo que eu te falei, não muda. A gente ajusta o tráfego, a gente coloca 10, 15, 20 anúncios, cada um com copies diferentes, estratégias diferentes. Quando o cliente vem, precisa ter um time preparado para atender. Então a gente tem um processo comercial já bem estruturado. A pessoa caiu, vai receber uma mensagem, alguém vai ligar, alguém vai qualificar isso daqui, vai passar para uma reunião. E ora eles fecham na call, ora eles têm ali tem clientes que não fecham na call, né? Não passam ali os 40 mil reais na hora. Tem clientes que sim, que já passa o cartão de crédito e faz até Pix. Mas tem clientes que não, que precisa conversar com a esposa, precisa de um tempo. E a gente faz esse follow-up, tem estrutura de ô fulano, tudo bem? A gente teve uma proposta que eu te enviei, você conseguiu olhar, você falou que você estava conversando com a sua esposa, deu certo? Tem alguma dúvida em relação ao investimento que a gente possa tirar? Existe um processo também depois das reuniões. É esse processo que a gente faz para a IBPO. Visp Capital também. Então a gente tem 2 tipos de trabalho com eles. Então tanto o CFO as a Service. Então a gente mede ali de trazer 100 leads por mês. R$ 98 o custo por MQL. Então cada lead ali que a gente traz para eles era de R$ 98. Então para sentar ali numa reunião, cada lead custa R$ 98 ali. E média de fechamento de contratos de 11 por mês. Só que os contratos que eles vendem é contratos de 15, 20, 30 mil reais. Que é a Visp Capital, só para você entender. Esse serviço aqui que eles prestam de CFO as a Service, se você quiser até entrar no site deles, eu vou entrar na sua operação, eu vou ver se a sua empresa ela é vendável e o que precisa disso. Então, por exemplo, você já tem o seu balanço patrimonial, tem DRE, você já tem um plano de caixa, você já tem toda a parte de governança escrita. Por quê? Os investidores vão precisar olhar para tudo isso para que você possa vender a sua empresa. Então, hoje ela não está. Então, eles entram na operação, desenham tudo que precisa dessa documentação para falar assim, olha, a sua empresa está apta para ser valorizada no mercado para um investidor comprar ela. Então, esse é o serviço que a gente fez para a Visp Capital. Então, com investimento ali de basicamente de 3 a 5 mil por mês, a gente trouxe 11 vendas de um ticket médio de 11 a 15 mil reais para eles. E também teve o valor de franquia. Valor não, né? O serviço de franquia. Então, a Visp, além de ter esse serviço, eles também têm franquias deles que eles prestam, né? Então, aqui, ó, com investimento de R$ 2.500, a gente vendeu 5 franquias de 50 mil cada, em menos de 15 dias também. Tá? Então, ele teve um faturamento de 250 mil, com investimento de R$ 2.500. Somente, né, puxa sua atenção que o segredo não está no investimento. Né? Se investiu 2 mil, se investiu R$ 200, se investiu 5 mil reais, não é isso. É o nível de maturidade da operação comercial preparada por nós para receber esses leads, receberem o tratamento que precisa e encaminhar para um fechamento. Então a gente precisa dissecar todas as etapas comerciais, porque o segredo não vai estar no quanto que você investe de mídia ali dentro do digital, mas em quão
maduro é a sua conversa desde que a pessoa entra? Quão madura é a qualificação desse investidor desde que ele entra? Às vezes a gente está falando que o problema é preço, mas a gente só está atirando no lugar errado. Ou a gente está tentando reaproveitar alguém que chegou aleatoriamente no Instagram. Eu não filtrei nada, eu não criei nenhuma estratégia de captação para ele, não qualifiquei nada. Eu tô pegando pessoas aleatórias que viram uma postagem e que estão vindo conversar comigo. Então, às vezes, não tem nada de errado com o preço de franquia de vocês. Tá, Rose? Sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero, porque a nossa franquia, a franquia da IBPO aqui tá de 40, 45 mil. O inicial, né? O outro tá. A gente tem um plano master lá que é de 75 mil a franquia e a gente tá vendendo todos os meses. A não ser que o modelo de negócio de vocês esteja muito errado e vocês estão atirando em algo totalmente que, sabe, era dos dinossauros, mas não, o que não é o caso, né? Eu acho que o problema não é preço, é qualificação às pessoas que Eu estão vindo. acabei esquecendo de comentar um ponto muito crucial no nosso negócio, que é a outra ponta do negócio. Porque assim, não adianta você só ter o franqueado, você tem que ter o condomínio também, Imagina aí. entendeu? É. A gente está fazendo uma parceria agora com várias construtoras, a gente está fazendo. Por quê? Quando o franqueado vem, a primeira coisa que ele pergunta: você vai conseguir o condomínio para mim? Entendeu? Então, às vezes demora um pouco para você conseguir o condomínio. Esse está sendo um ponto muito. Um gargalo, né? Não, tá sendo muito pontuado. Por quê? Porque se você precisa de uma pessoa para vender 10 franquias, você precisa de pelo menos 4 para conseguir um condomínio agora. De tão sufocado que está o mercado. Entendeu? Então, eu entendi que o investimento aqui para vender franquia não é tão o problema. O Não é o problema problema. é um outro gargalo que a gente tem, que a gente está correndo atrás também. E aí, eu preciso e quero, né? Inclusive o Otávio também precisa entrar nisso, pra gente ajudar vocês. Então, a gente precisa provavelmente fazer uma estratégia em paralelo para trazer condomínios, pra gente trazer essas construtoras e criar um benefício para eles de poder colocar vocês lá dentro. O que o A gente condomínio vai ganhar? Ele precisa ganhar alguma coisa também, que seja um royalty ali, que seja exatamente, uma, sabe? a gente fez uma parceria com um síndico que ele faz parte de uma associação de síndicos. Uhum. Inclusive aquele síndico que aparece na Globo, eu não me recordo o nome dele. Eu esqueci agora. Acho que é Márcio, se eu não me engano. Ele fez uma parceria com ele. Então a gente está tendo várias reuniões justamente por isso, para a gente levar benefícios para os condomínios. Sei. Eu já vi ele. Ele é carequinha, meio carequinha com a E barbinha, né? é isso mesmo. Por quê? Porque quando chega esse Ele é franqueado, advogado. isso mesmo. É Márcio alguma coisa, não é É isso? Márcio Rashkorski. Isso mesmo, é. Então a gente trouxe esse síndico para nossa empresa para ele fazer essa ponte, entendeu? E levar esse benefício para os condomínios. A gente teve Não. uma reunião essa semana que um dos síndicos, a gente estava numa reunião, umas 10 pessoas, e eu sou da operação, eu trabalho com esse síndico. Ele olhou para minha cara e falou: que benefício que eu tô tendo? Isso é Eu não vendas. podia. Hã? Isso daí, além de a gente encontrar no jurídico ali coisas que a gente pode fazer, isso aí é argumento de vendas. Isso daí tem que ser desenhado por alguém que está na frente comercial da empresa. A gente precisa trazer Mas, mas aí que tá, eu não podia, Rafael, não naquele podia, momento falar nada. entendi. Não, eu estava cercada de várias pessoas. O que eu fiz? Eu marquei uma reunião com ele à parte, que eu vou sentar com ele essa semana e a gente vai conversar. Porque eu tô à frente daquela operação, entendeu? Então é comigo que ele tem que tratar isso. Entendi. E a gente precisa te munir, ou munir alguém que a gente precisa de uma cadeira de vendas aí. Entendeu, Rose? Você precisa, senão vai cair tudo pra você. A gente precisa de uma cadeira aí que olha pra frente comercial. A gente precisa, Rose, senão vai sobrecarregar você.
Você vai ficar sobrecarregada, entendeu, mulher? Meu, É, eu tô dentro do condomínio dele e como a gente está fazendo essa instalação do eletroposto para eles também, então, a hora que ele falou isso, eu fiquei assim, falei, como? Eu não posso falar nada agora nesse momento, tá cercado de pessoas é aqui. verdade. Então, eu falei, seu Gerson, ó, vamos marcar uma reunião depois, eu falei, claro. Vamos marcar uma reunião para a gente estruturar essa questão, Imagina entendeu? se você falasse lá na frente de todo mundo. Ia ser ruim. E Com deixa. certeza, mas eu já entendi que ele quer um repasse, eu já entendi, mas tudo bem, a gente vai É. fazer. E o que, que a gente faz? A gente coloca isso. Vocês não precisam pagar esse repasse. Coloca isso no preço do franqueado que ele vai pagar. Entendeu, gente? Sim, Entendeu? é, Mas isso é, daí, quem que tem que fazer? É alguém que tá numa cadeira comercial, né? A gente vai dar todo o apoio que vocês precisam nisso, tá bom? Mas, querendo ou não, precisa ter uma cadeira tão boa quanto você também ali no comercial, porque vai precisar de vazão. A gente vai precisar de movimento. Quando a gente fala sobre faturamento, vendas e movimento, assim, né? A gente precisa de alguém que tenha tempo, que alguém que também ajude você e que você dê a estrutura necessária para essa cadeira. Falar assim, ó, o que, que você precisa? Opa, operação? Então é comigo. Precisa viabilizar o quê? Em quanto tempo? Eu vou ver se isso daqui é possível. Né? Que você vai trazer as barreiras operacionais e a pessoa vai trazer as possibilidades comerciais para unir esses dois mundos. Agora, a cadeira comercial ali, alguém precisa ser feito. Tudo bem, inicialmente pode concentrar tudo em você que está na operação também, ok. Mas em breve, logo, logo, nós precisaremos de alguém cuidando junto com você, nem que seja monitorada por você, tá, Rose? Não tem problema, que seja alguém que você monitora, que você chefia ali. Mas a gente precisa de alguém para repassar algumas atribuições comerciais, sabe? Que seja um gerente, que seja um analista comercial, não importa. Precisa ter alguém com uma postura que também não seja tão júnior, né? Que venha com boas ideias, que venha com um respiro comercial, assim que a gente começar a tracionar. O que, que você acha da gente fazer um segundo momento, um segundo bate-papo com os dois? Te mando uma proposta comercial, né? Agora, terminando a nossa reunião, eu vou te mandar uma proposta, um site ali, né? Uma landing page. E resumindo um pouquinho do que a gente falou, do que eu identifiquei e que eu acho que a gente precisa fazer imediatamente aí nas Exco Market. Né? A menina que está sentada na cadeira de marketing aí, nosso time pode ajudar ela, tá bom? Ela pode. A gente não precisa tirar quem já está aí. A gente só precisa profissionalizar. Então a ideia é a gente vir trazendo velocidade, trazendo conhecimento, trazendo competência técnica e ir formando aí na cabecinha eu não sei se é a menina ou se é o homem, mas formando nele aí uma desenvoltura para. ela é de uma agência de marketing, entendeu? Ela Ah, é de uma agência de ela marketing, não é funcionária de vocês. ela já trabalha com a gente há bastante tempo. Mas é como eu falei, tá muito imatura. Tá legal, porque, nossa, já tem alguma coisa ali nas redes sociais. Mas eu acho que agora não é o momento da gente ficar fazendo postzinhos, dancinhas e colocando ali, porque nem mesmo os seguidores, a gente viu resultado nos seguidores ali de vocês. Então o mínimo que a gente poderia assim, de a gente ter de resultados é audiência, é vazão, é ter pessoas que já estão seguindo, gostam do que vocês estão falando, e a gente não tá tendo isso, a gente só tá tendo algo institucional ali. Bati o olho, ok, mas já vi que tem uma empresa ali, mais uma empresa. Não tem uma coisa que chame a atenção desses investidores de seguir, de olhar, de estar ali. Então, eu não vejo que esse trabalho está sendo feito com estratégia. Ah, e não falei com você também isso. Mas esse trabalho de social media nós não fazemos. Eu esqueci de falar. Porque a gente Ok. entende que posts, curtidas, comentários e seguidores não vai te trazer venda. Sim. Então eu foco toda a minha equipe. Eu coloco os meninos aqui, todos os meus funcionários para trabalhar para vocês naquilo que vai trazer venda. E para eles não gastarem um segundo sequer em curtidas, comentários e porque vai passar 1, 2 meses, você vai olhar para mim, que provavelmente talvez aconteça com essa menina, infelizmente, vai falar assim, tá, mas o quanto do que eu tô investindo com vocês está voltando pro meu bolso? Não tem como manter.
E a gente já sabe que isso daqui não vai te trazer venda. Então a gente não faz. Tá certo. Ok, eu fico aguardando, Rafael, tá? Sua proposta e eu vou conversar com ele e a gente agenda para conversar um pouco melhor. Tá, uma coisa que eu preciso te perguntar aqui. Hoje é quinta-feira. Você acha que até amanhã, ou hoje, no final do dia, você consegue conversar com eles e dar um parecer em relação a essa segunda agenda, esse segundo momento nosso? Falando assim, Rafa, conversei com eles, vimos as nossas. Consigo amanhã. Amanhã eu consigo conversar com eles. Tá Até ok? mais ou menos qual horário, assim? Você acha que até o final da tarde? Até o final da tarde eu consigo Tá. conversar com eles. Então eu posso te mandar uma mensagem amanhã no final da tarde falando, Rose, conseguiu verificar na agenda dos sócios o nosso segundo bate-papo, a agenda deles, para poder conciliar. E aí, se você quiser, se você quiser, eu já posso te mandar algumas 3 opções de horário para a semana que vem, para a gente poder conversar, né? Para você poder ver na agenda lá, eu já reservo aqui também. Pode ser? Ok, pode ser. Tá Pode bom. ser sim. Tá bom? Então tá bom, Rose, Rafael, muito obrigada, viu, pela atenção. eu também agradeço. Espero que esteja alinhado, né? Aqui a gente tem o que vocês precisam para a gente poder escalar, tá bom? Muito trabalho, tem muito trabalho a ser feito. Então aqui a gente já está acostumado a arregaçar as mangas e trabalhar. Se for o que vocês realmente estão procurando, pode ter certeza que pelo faturamento que vocês têm, a gente consegue não estar longe da realidade de vocês, tá bom? O É, trabalho, porque o nosso budget não é tão alto não o para budget. investimento. Né? Então, de qualquer forma, seja pela aceleração comercial, que é o pacote completo, quanto pelo trabalho só de marketing, eu tenho certeza que vocês já vão se beneficiar muito. Já vai ser uma bênção para vocês. Nem que a gente comece de uma forma mais sucinta, né? Dependendo do faturamento, do budget que vocês têm para poder investir, nem que a gente comece somente com o marketing ali e a gente vem recheando de oportunidades. E aí você fala assim, Rafael do céu, agora a gente precisa organizar a casa porque chegou muita gente aqui, eles são bons, mas a gente não está conseguindo conversar. E a gente pule depois para uma aceleração, não tem problema. O mais importante é vocês saírem do cenário que vocês estão. Hoje, dependendo só de indicação e leads que vem por posts nas redes sociais, vai passar esse mês de julho e vocês vão terminar com um faturamento de 10, 5 ou talvez até zerado. E eu não quero que o negócio de vocês sejam prejudicados por isso. Então acho que a urgência está mais da parte de vocês do que da minha. Tá bom? Conto com você para falar aí com os sócios e até amanhã a gente ajusta a agenda. Tá bom? Ok, obrigada, viu? Tchau, tchau, tudo de Imagina, bom. Rose. Tchau, tchau. Tudo de bom.